futuro tem saúde, o futuro tem ecossistemas íntegros capazes de regular o clima e as doenças, e para isso o que precisamos fazer? Precisamos conter essa degradação absurda que o Brasil está presenciando, né, que o Brasil está assistindo, preservar os ecossistemas que nos restam e restaurar os ambientes degradados. Só assim teremos um amanhã onde queiramos estar, só assim teremos um futuro com futuro. Nós precisamos sair desse modus operandi materialista, capitalista, de achar que quanto mais acúmulo nós tivermos, mais felizes nós vamos ser, mais saudáveis nós vamos ser. Que é muito importante a gente começar a pensar cada vez mais em uma forma de desenvolvimento econômico, né, de produção, modelos de produção e consumo, que pensem também cada vez mais no aspecto da sociedade e do meio ambiente, diminuindo principalmente esses impactos negativos. E eu acho que foco fundamental nesse momento para pensar é que como é que a gente consegue desconstruir esse futuro lógico que está colocado para acontecer e que vai continuar sendo classista e mais radicalmente ainda, porque as desigualdades estão crescendo no globo, né? Não é à toa que lideranças empresariais, grandes empresários e capitalistas dos Estados Unidos têm buscado fazer um diálogo com essa questão das desigualdades, se colocando numa perspectiva de tributação, ou pelo menos fazendo um movimento nessa direção. Mas a gente não vê isso aqui no Brasil. Em 4 meses, 42 brasileiros ficaram 180 bilhões de reais mais ricos. 4 meses. Esse é dinheiro suficiente para você manter o programa Bolsa Família, que atende 50 milhões de pessoas, por 6 anos. Esses 2 vetores, solidariedade e generosidade, com a capacidade de criar que o brasileiro tem, me parece que é o que aponta nesse futuro. A equidade é que nos permitirá reduzir as desigualdades. As desigualdades constituem um óbice para o nosso desenvolvimento. 11 milhões de jovens na faixa de 15 a 29 anos, segundo o Banco Mundial, 11 milhões são os chamados nem-nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham. A sonegação nossa, quando é baixa, como foi em 2018, foi de mais de 400 bilhões de reais. E a mulher terceirizada que limpa o banheiro do nosso escritório, ela não sonega nada. O salário mínimo que ela recebe, 1/3 dele são impostos indiretos de todos os bens de consumo que ela adquire. Se na ponta esses impostos não são recolhidos, é por isso que ela não tem escola. O governo brasileiro investe em ciência e tecnologia menos do que investia em 2009. A gente chegou a ter uma redução, uma queda no investimento em ciência e tecnologia de mais de 60% desde o pico que foi 2013, 2014. Se você pegar os principais fundos de investimento em ciência e tecnologia no Brasil, que são FNDCT, CNPq e CAPES, que são, na verdade, os recursos responsáveis pela formação de cientistas e pelo fomento à pesquisa e a ciência e tecnologia no país, a gente teve uma redução muito maior desses fundos. Hoje, o orçamento dessas três agências, né, é equivalente ao que era no início de 2000. Então, eu acho assim, o Brasil é uma situação muito diferente dos países da miséria, mas a consequência é como se fosse quase um país da miséria. Olha que coisa. Qual é a mágica do futuro? A mágica do futuro é analisarmos todas as nossas condições favoráveis e todas nossas condições desfavoráveis e trabalharmos para juntar as competências. O Brasil tem muita competência, tem uma indústria de alimentos possantes, tem uma academia na área de agricultura e de alimentos brilhante. Então, não tem sentido isso que a gente está passando, a não ser um desgoverno. Nós temos problemas que são problemas estruturais da economia brasileira, como, por exemplo, o problema da crise hídrica e da possível escassez energética, que afeta, evidentemente, o preço dos insumos energéticos, e isso afeta, mais uma vez, a inflação, mas também nos aponta um problema de longo prazo, que é o problema da crise ambiental, a devastação das nossas florestas, a poluição dos nossos rios.
Então, nós temos problemas tanto de natureza conjunturais, quanto problemas mais longos de ordem estrutural. O Brasil precisa voltar a discutir a sério o processo de desenvolvimento e quais são as nossas potencialidades, ao invés de abrir mão das nossas riquezas, dos nossos bens, encontrar um caminho para valorizar aquilo que a gente tem de melhor. De preparar a educação brasileira para esses novos desafios, que são de, ao mesmo tempo, completar as tarefas referentes ao século XX, que o Brasil ainda não tinha feito em educação. Nós precisamos universalizar o acesso ao ensino médio, garantir que todos os alunos brasileiros, todos os jovens brasileiros completem o ensino médio, pelo menos, e que aprendam. E para poder aprender de uma forma significativa, que eles não sejam substituídos pela inteligência artificial ou pelos, entre aspas, robôs, eles vão ter que aprender num nível muito mais sofisticado, a fazer análises mais aprofundadas, a desenvolver pensamento sistêmico, pensamento crítico e a resolver colaborativamente problemas. Mas eu acredito nas novas gerações. Eu acho que as minhas filhas hoje são cidadãos, né, no espírito, né, de uso muito mais consciente do que foi a minha geração. Então, ainda mais que eu vejo aí as questões, né, também de igualdade de gênero, todas as questões sociais, não só as ambientais. Então, eu acredito que a gente tem aí a possibilidade de gerar uma sociedade mais justa, mais igualitária e que respeite o outro e o meio ambiente.